Queridos irmãos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja entre nós. Vamos, neste momento, dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual e vamos pedir ao nosso querido irmão Luiz Rosa que faça a leitura da página. Boa noite, meus irmãos. A nossa página de hoje, do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, chama-se Sentimentos Fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso se desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo. É o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. O que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção dos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Muita paz para todos, meus irmãos. Agora, meus queridos, que estamos já com nossos corações apaziguados, nossos pensamentos elevados aos céus, na presença dos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiães, nossos amigos, rogar a Deus, nosso Pai, nesse instante, por todos nós, por todos nossos entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos, por todos os nossos enfermos, onde quer que se encontrem, os doentes do corpo e os doentes da alma. Que Deus, nosso Pai, possa envolver a todos com as suas bênçãos, com a sua paz, com o seu amor, levando a cada um o remédio salutar
para o alívio de suas dores físicas, morais e espirituais. Oremos pelo nosso Brasil, oremos pelo nosso planeta, oremos pelo nosso estado do Rio de Janeiro, oremos pelo nosso Campo Grande, para que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, se compadeça de todos nós que somos seus filhos amados. Que a luz bendita do divino amor possa penetrar os nossos corações e os nossos sentimentos mais puros. E agradecendo a todos pela presença nesta noite bendita, nós vamos, neste momento, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, passar a palavra para a nossa querida Isilda, que fará o estudo da noite, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, item 13, cujo tema é a fé e a caridade. Boa noite, meus irmãos, muita paz a todos. O nosso estudo da noite de hoje tem como tema a fé e a caridade. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo, e o item que nós vamos estudar é o item 13, que tem como tema a fé e a caridade. E nesse item é uma mensagem do Espírito Protetor em Cracóvia, 1861. Começa dizendo assim: Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá-se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Então aqui é interessante porque ele diz que a caridade ela é impossível sem a fé. E aí a gente pode se fazer a seguinte pergunta, né? Então a caridade que um ateu pratica não é considerado caridade? Na verdade, não é esse o sentido da caridade sem fé. Quando se fala em caridade sem fé, é quando nós fazemos as coisas com interesse de barganhar alguma coisa com Deus. Por exemplo, quando nós dizemos, eu vou praticar o bem para que Deus olhe por mim e me ajude. Eu estou fazendo uma negociação com Deus. Estou fazendo uma barganha com Deus. Essa frase do Evangelho, ela é oriunda de uma fala que tem na carta de Tiago e a outra que tem na carta de Paulo, onde Paulo ele diz que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Ou seja, não adianta fazer obras porque você tem que estar conectado a Deus. E Tiago ele diz o contrário. Ele diz que o homem não é justificado pela fé, e sim pelas obras. Não é a fé que justifica o homem, mas sim o que eu faço, as obras que eu realizo. Na verdade, os dois tinham razão, porque são as duas coisas, ou seja, fazer as obras com o coração cheio de fé. As duas coisas são importantes, tanto fé quanto as obras. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, vai nos falar sobre isso, quando ele comenta a passagem de Jesus, que está em Mateus, capítulo 7, 24, que fala assim, todo aquele, pois,
que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí, Emmanuel, comentando, ele fala o seguinte: é interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Então a gente verifica aqui, né, o quanto a fé é importante e quanto as obras são importantes, porque senão uma sem a outra vai ficar deficiente. Se eu faço as coisas e não tenho uma conexão com Deus, eu posso me equivocar naquilo que seja caridade para mim. A gente pode dar o exemplo, no caso, de uma pessoa que não tenha conhecimento da imortalidade da alma, não tenha conhecimento das necessidades que o espírito precisa passar aqui enquanto encarnado e seja a favor do ato da eutanásia, onde acha justificável acelerar o processo de morte daquela criatura que está em sofrimento para que ela tenha uma morte digna, é o que costumam dizer. Então, essa falta de conhecimento da imortalidade da vida, de que passamos pelas experiências que são importantes para a nossa evolução espiritual e que, na verdade, esses últimos minutinhos de vida podem fazer grande diferença para aquele espírito que está passando por essa experiência da dor, faz com que nós cometamos erros achando que estamos fazendo a coisa certa. Então, nós nos achamos pessoas caridosas, mas nos equivocamos diante das leis de Deus por falta de conhecimento. Porque quando eu não tenho esse conhecimento de que sou um espírito imortal, não tenho um conhecimento da existência de Deus, da existência das suas leis que regem todas as nossas vidas, é muito mais fácil que eu me equivoque em relação aos meus atos do que se eu tiver esse conhecimento das leis que regem o nosso planeta, das leis que envolvem o mundo espiritual, de quais os objetivos da vida, quem sou, de onde venho, para onde vou, por que passo pelas experiências da vida. Então é muito mais fácil quando eu tenho esse entendimento e a fé está diretamente relacionada a esse conhecimento. Quanto mais eu entendo as leis de Deus, quanto mais eu aprendo, mais eu me fortaleço na minha fé, mais eu tenho facilidade de passar pelas experiências difíceis da vida, porque sei que tudo se encontra dentro dos desígnios de Deus, sem que necessariamente eu seja considerada uma pessoa fanática, mas sim baseada na fé raciocinada, que é o que a doutrina espírita nos propõe. Não termos aquela fé cega que, na verdade, transforma os seres em fanáticos, mas sim ter uma fé raciocinada. Para nós espíritas, a fé é entendida como uma confiança que transcende a simples crença. A fé baseada na razão nos faz questionar e buscar estudar as questões espirituais. E a doutrina espírita, ela nos oferece uma base racional para a crença em Deus e na espiritualidade. E a doutrina também enfatiza que a verdadeira fé é aquela que leva à prática da caridade, ao amor ao próximo e à busca por uma vida moral. A fé, ela deve inspirar ações e atitudes que contribuam para a evolução espiritual de nós mesmos e da coletividade, como nos dizem
os espíritos na questão 918 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. E os espíritos respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, resumindo, quando ele tem a fé e a caridade, porque quando ele tem a fé, ele tem essa compreensão antecipada da vida espiritual. E essa compreensão faz com que ele entenda a necessidade da prática da caridade estando de acordo com as leis de Deus, porque sabe que fora da caridade não há salvação, ou seja, a sua evolução espiritual está relacionada diretamente à prática do bem, à prática da caridade. Então, a fé e a caridade são essenciais para essa evolução espiritual. Então, continuando a leitura do Evangelho, ele prossegue assim: sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Então aqui ele deixa bem claro a importância da encarnação, dessa vida na carne, que é para nos aperfeiçoarmos moralmente. E aquele que apenas leva a sua vida querendo alcançar a sua felicidade baseada na vivência material, está deixando de aproveitar a grande oportunidade que a vida nos traz para nos melhorarmos, para podermos desenvolver a nossa condição moral. E ele ainda enfatiza que as vicissitudes da vida, as diversidades dos gostos, dos pendores e das necessidades também são um meio que nós temos de exercitarmos a caridade. São oportunidades que a providência divina nos dá para que, através da prática da caridade, consigamos a nossa evolução moral. E ele continua: tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então, olha que interessante que ele nos coloca. É claro que a gente pode usufruir de uma felicidade possível aqui na Terra, né? Mesmo estando vivenciando as vicissitudes nesse planeta de provas e expiações, mas desde que nós nos envolvamos com a prática do bem, porque se nós tivermos a ideia de que vamos encontrar a nossa felicidade nos gozos materiais,
nós estamos bastante equivocados e vamos nos decepcionar, porque a cada conquista material que nós vamos fazendo, ela vai se tornando desinteressante e aí a gente vê que não conseguiu alcançar essa felicidade que nós tanto buscamos. Mas quando nós buscamos combater essas más tendências que ainda existem em nós, como ele fala, o egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e procuramos nos melhorar através da prática da caridade, olhando para o nosso próximo como um irmão, né, que necessita também do nosso olhar, da nossa ação no bem, que necessita que façamos algo por ele. Se ele está no nosso caminho, é porque nós temos essa possibilidade. Então, a nossa felicidade, ela vai acontecer quando nós nos envolvermos nessa prática do bem em relação a nós e também em relação ao nosso próximo. E ele finaliza que triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Porque quando nós nos envolvemos com a caridade, nós deixamos de olhar para os nossos próprios problemas e passamos a olhar para o problema do outro e acabamos esquecendo, na verdade, deixando um pouco de lado os nossos problemas e eles acabam por se resolver de uma maneira muito mais fácil, porque não estamos focados neles. Então, agora, para finalizarmos o nosso estudo, vamos fazer a leitura de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Confiemos servindo. Assim também a fé, se não tiver obras, será morta em si mesmo. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Asseguras o mérito da semente, desvalorizando-lhe as qualidades. Mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certa máquina, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Então, meus irmãos, que possamos fazer a parte que cabe a cada um de nós, termos uma fé ativa, compreendendo a necessidade de nos melhorarmos, de praticarmos o bem, de praticarmos a caridade, para que essa fé, juntamente com as obras, possam trazer a evolução espiritual para a qual nós fomos destinados e podermos assim alcançar a nossa felicidade plena. Então, o caminho foi dado por Jesus. Basta que nós arregacemos as mangas e sigamo-lo, praticando o amor e a caridade. Muita paz a todos, meus irmãos. Os nossos agradecimentos sinceros aos nossos companheiros Isilda e Luiz Cláudio pela participação nas nossas tarefas dessa noite.
façamos a nossa prece final em agradecimento pela bondade e misericórdia dos bons espíritos que nos assistem, que nos assistiram em todos os momentos de nossas vidas. E aqui se encontra para continuar nos auxiliando, nos amparando os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, enfim, toda a humanidade sofredora. Que a misericórdia divina seja constante em nossas vidas, em todos os momentos. Muita paz a todos, meus irmãos, e Jesus nos abençoe. Que possamos continuar com os nossos corações elevados para ajudar os nossos companheiros, nossos médiuns passistas, neste trabalho divino de ajuda a todos os necessitados. Possamos ouvir a música até o final. Muita paz, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.